Bom dia a todos. Dia 7 de abril de 2022. Uma ótima quinta-feira a todos. Então, como prometido, estamos novamente aqui para ler a última estrofe do capítulo 4 do livro Tao Te Ching e estamos na página 46 do livro. Gente, este livro aqui é um livro milenar. É um livro cujo o estudo ele precisa ser lido, ele precisa ser praticado e ele precisa ser levado à nossa mente todos os dias, assim como o livro Caminho Infinito. Seria necessário apenas este livro para o entendimento do soltar. Seria necessário apenas o Caminho Infinito para o entendimento do soltar e assim por diante. Porque nós temos esse sentido de pagar para ver as coisas. E este sentimento de pagar para ver as coisas é que realmente nos atrapalha, porque nós não deixamos fluir. A gente duvida da energia cósmica universal que nos permeia. E isso me veio muito na consciência na meditação. Enquanto nós pagarmos para ver, ou ver se realmente a pessoa está iluminada, ou ver se realmente a pessoa está banhada pelo Espírito, e a gente começar a duvidar esta força retratora, porque é uma força retratora, porque tem a força atratora, que é a força que atrai para o centro, e tem a força retratora, que é a força do ego. Então a força do ego, ultimamente ela está perdendo força, mas ainda tem. Ainda tem porque há muita discórdia e muita dúvida ainda até pelos próprios estudantes. E sempre teve, até na época do Joel, sempre existiu essa dúvida. A gente quer pagar para ver, a gente quer ver se a nossa vida realmente vai melhorar, se a gente vai ganhar mais dinheiro, se nós vamos conseguir aquela companhia que Deus traz para nós. Então tudo isso nos impede de a gente alcançar a plenitude, de a gente alcançar o sentimento do soltar, porque o soltar é um sentimento e a presença é um sentimento. Então nós devemos sentir isso. Enquanto nós estivermos estudando para resolver os nossos problemas externos, nós vamos retardar o nosso processo de iluminação. Escrevam que eu estou lhe dizendo isso. Enquanto nós estivermos aqui para apenas resolver nosso mundo exterior, tá? Isso é um sentimento, nós vamos retardando a compreensão, nós vamos retardando porque isso é um sentimento, nós precisamos sentir a presença de Deus, nós precisamos confiar na presença de Deus, porque sem confiar, como que a gente vai caminhar pelo caminho? Então vamos continuar a nossa leitura aqui. Então a última estrofe do capítulo 4, límpido como a existência eterna. Não sei de quem sou filho. Venho antes do Rei Celeste. Então nós vamos estudar agora, vamos saber o que significa esta estrofe. A estrofe conjuga os verbos no tempo presente, como se fosse o próprio Lao Tse falando, dirigindo-se a seus ouvintes. E os versos descrevem o ser que alcança o estado da sagração, ou seja, o ser sagrado. O mais alto nível da realização espiritual na integração com o Tao. A teologia taoísta ensina que a noção do tempo no absoluto é o não tempo. Então, a teologia taoísta ensina que a noção do tempo no absoluto é o não tempo. Lembram que nós falamos no início do vídeo? Nós estamos correndo contra o tempo. E esse sentimento de correr contra o tempo nos deixa paralisados no tempo. Pois a teoria taoísta ela traz a noção de tempo absoluto, que é não tempo, é o agora. É o agora. Então a gente projeta o agora para sentir prazer depois. Então nós devemos, esse sentimento fino, essa percepção fina que a gente vai percebendo em nossas práticas. Então nós devemos soltar tudo, soltar o bem-estar externo e procurar o bem-estar interno, que é no não tempo.
Tá? Um tempo que não se consegue medir utilizando os padrões existentes no mundo manifesto. Esta dimensão desdobra-se em 3 divindades, chamadas em conjunto de tríplice transcendência. Transcendência significa limpidez. Portanto, o ser que chega ao absoluto e alcança a sagração adquire a qualidade da transparência ou limpidez e o predicado de um tempo, do não-tempo, próprios desta dimensão. Então, a coisa é complexa. Então, atingir o não-tempo é atingir uma percepção de unificação e harmonização com todas as coisas. Então, e atingir esse estado de harmonização com todas as coisas é não dar mais bola para tempo do relógio, tempo do mês, o tempo externo. Nós vamos vivendo as coisas do mundo com prazer, com alegria, com a dedicação de trabalho para Deus, sem se importar com os problemas desta vida que são manifestos justamente para nos ajudar na progressão, no desenvolvimento de nossa própria consciência. Entenderam? Então, tudo aquilo que nos acontece de bom e de ruim é justamente para percebermos que estamos em estado de evolução e precisamos ter a calma, a tranquilidade e a paciência de trabalhar, de meditar, de praticar cada dia mais e mais e mais. No mundo de hoje, nós somos reféns da informação, tá? Então, antigamente, quem tinha mais terra tinha o poder, porque era da agricultura. Aí depois veio a era industrial, de quem tinha mais dinheiro para construir indústria e dar emprego. Hoje não. Hoje é o conhecimento. A era do conhecimento, gente. E a era do conhecimento veio uma cascata de informação, uma turbulência com o surgimento da internet, que o surgimento da internet foi para isso mesmo, para que o povo da luz trouxesse a informação rapidamente, que esta informação, querendo ou não, ela está sendo disseminada no mundo, pelo mundo todo. Então, cada canal no YouTube que está compartilhando informações da verdade, cada um com 800 mil inscritos e vai aumentando dia após dia, e o trabalho vai sendo feito, a informação vai sendo compartilhada e isto vai aumentando. Então, esta fluidez da informação com a internet está colaborando, tá? Então, isso é a volta do Cristo. Perceberam que muita gente hoje vem dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus já voltou. Jesus é uma chama em cada um de nós. É eu, é você que está me assistindo, é você que está percebendo as crenças, os paradigmas, é você que está estudando conosco, expandindo conosco a consciência, é você que está segurando a espada que Jesus trouxe, porque cada um de nós que é sentinela da luz, ele traz a representação desta espada que Jesus trouxe, justamente para cortar o fio da crença limitadora, que nos afasta da percepção consciente de Deus. Então é cortar a raiz da árvore seca, tirar o cume, né, desta poeira, desta sujeira que nos afasta da percepção da realidade infinita, que é o puro amor de Deus. Então nós vamos seguindo passo a passo, vamos seguindo caminho a caminho, estudo após estudos, praticando, prática após prática, para chegar ao entendimento, para chegar ao sentimento, não entendimento, sentimento. Precisamos limpar o nosso coração. É o sentimento, campo emocional, mudar o estado emocional, maturidade do ego. Vamos continuar aqui. Este ser não sabe de quem é filho, porque não possui um antecessor que possa ser apontado como sua origem. Perceberam? Por que esta passagem aqui está escrita no tal? Então, ele não sabe de quem ele é filho. Por quê?
Porque da onde ele se originou? Existe ele e Deus? Não. Não existe ele e Deus. Existe apenas um único ser. Então, quando o estado é de unificação, ou seja, a pessoa chega perto da igualdade, nós vamos perceber que nós não temos pai. Que o nosso pai está dentro de nós. Que o nosso pai está fora de nós. Que o nosso pai está no irmão. Que o nosso pai está no nosso próprio pai carnal. Que o nosso pai está no nosso irmão, está no nosso sobrinho, está no nosso cachorro, está na nossa porta da nossa casa, está em todo lugar que a gente vai, no vento, no ar, na chuva. Nosso pai é o mundo. Nosso pai é a nossa própria manifestação aqui. Então, perceberam? Por que que ele diz aqui, ó, que não sabe de quem é filho porque não possui um antecessor que possa ser apontado como sua origem? Toda manifestação tem uma origem que a limita no tempo, espaço e forma. Assim, ser filho ou pai de alguém é uma referência que limita a pessoa no tempo e no espaço. Mas quem alcança a sagração rompe o tempo e o espaço e passa a habitar a dimensão do absoluto, em que deixa de ser filho de alguém, porque no absoluto, cuja noção de tempo é o não tempo, não existem as categorias de pai e filho, que simbolizam o antes e o depois. Entenderam? Então tudo que é nomeado faz parte e está no tempo, na lei do tempo e do espaço. Material, matéria. Tudo que não é nomeado está lá desde o princípio. Desde o princípio foi criado, desde o princípio foi manifestado e desde o princípio está aqui e agora. Continuando aqui, gente. Finalmente, ele afirma que vem de antes do Rei Celeste, ou Rei do Céu, considerado pela teologia taoísta como criador de todas as formas. O Rei Celeste corresponde ao conceito do Deus onipotente, divulgado no mundo ocidental, e traz a ideia do tal manifestado em sua totalidade como unidade, um governante universal, onipresente e onisciente. Porém, o absoluto como tal, em estado latente é anterior ao tal manifestado, porque ele é o vazio de manifestações que permite a existência de todas as manifestações. Então ele é o vazio antes e permite as manifestações de todas as formas e manifestações e coisas manifestas. Assim, o ser sagrado, quando diz que é anterior ao Rei Celeste, está ensinando que esse é o estado de quem alcança a dimensão anterior a todas as manifestações. Gente, esse estado aqui é uma elevação tão grande de vibração, de consciência. É um estado tão magnífico isso aqui, que isso aqui é uma coisa que a gente começa a ler, começa a perceber e começa a fazer conjunções com o mundo. A gente começa a perceber o seguinte: se eu estou sentado meditando e tenho um problema, quando eu fecho os olhos, este problema ele já não existe mais. Perceberam? Quando a gente está descansando no espírito, que a gente deixa realmente o espírito se manifestar em nós, em meditação, nós acabamos nos esquecendo até do problema que a gente está enfrentando no mundo externo. Isso quando a gente começa a praticar a meditação. Então, momentaneamente, quando nós sentamos, nós temos um alívio ali. Nós temos uma comunhão interna.
E isso precisa ser praticado, esse sentimento de comunhão interna. E quando nós começamos a acreditar que dentro de nós está o infinito invisível, quando nós começamos a conscientizar os nossos problemas, as nossas sombras, as nossas, até a nossa ignorância, quando começamos a colocar luz em nossa consciência, colocar luz em nossa consciência é apaziguar os conflitos. O que são os conflitos? Tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente é pequeno, quando a gente está na barriga da nossa mãe, quando lá a gente traz muitas coisas para resolver de 10, 15, 20 mil anos atrás, que a gente fez muita coisa, por isso que a gente está nesse estado de evolução, nesse estágio de evolução aqui e agora. Então precisamos perceber isso também. Então tudo isso está sendo trabalhado dentro de nós. Vamos lá. Se nós pegarmos, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, como isso que é processado, por que demora tanto e por que não demora tanto. Tem pessoas que recebem a luz e automaticamente elas não têm nada para limpar. É como você pegar esta caneta aqui. Se nós pegarmos esta caneta aqui e meditar sobre esta caneta, nós vamos aprofundar a meditação nesta caneta. Ela vai se dissolvendo, ela vai ficando, vai diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho, diminuindo o tamanho. É como se fosse a boneca russa, tá? E nós vamos chegar lá no invisível infinito. Essa caneta aqui, ela sente amor. Essa caneta aqui, ela é manifesta do invisível infinito. É a mesma coisa deste mouse aqui. Se nós pegarmos este mouse e meditar neste mouse aqui, ele vai diminuindo, 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 vai saindo da densidade, vai diminuindo, diminuindo. Isto com tempo de prática, ok? Então isso acontece em nosso interior. Nós vamos para dentro, vamos começando a meditar, começando a contemplar a presença de Deus, e isso está sendo manifestado no meu mundo exterior. Aquilo que eu estou sentindo, eu estou reverberando lá fora. E aquilo que está reverberando lá fora é a causa dos meus sentimentos que eu tenho aqui dentro. Então eu preciso me conectar com a harmonia de Deus para que o mundo externo fique harmônico. Mas isso demanda de um tempo de prática, demanda de uma confiança, demanda de um querer, de uma intenção. O que muda o comportamento do elétron, meus irmãos, é a intenção. Então, qual é a intenção de nós estarmos aqui praticando esse estudo? Qual é a intenção de eu fazer um trabalho no YouTube? Qual é a intenção que eu tenho de ficar aqui lendo todas as manhãs? É isso que a gente tem que começar a pensar. Qual é a intenção? A intenção é de resolver os meus problemas lá fora e ficar numa zona de conforto, ou é eu ajudar os meus irmãos? Primeiro me ajudar, para depois ajudar os meus irmãos? Ou seja, me ajudando, eu ajudo meus irmãos. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando, lendo, reinterpretando o livro, com tudo aquilo que a gente vem estudando há 5 anos já, e ajudando as pessoas que vão chegando aqui neste canal a estudarmos juntos, a expandirmos a consciência junto, porque é uma onda. Colapso da função de onda. Então, sem ajudar o próximo, não existe colapso da função de onda. Sem estado búdico, não existe o colapso da função de onda. A harmonia, gente, está no estado búdico. E o que é o estado búdico? O estado búdico é o estado do soltar, é o sentimento do soltar, é o sentimento de relaxamento, é a confiança que a gente tem no invisível infinito. Entenderam? É a confiança que a gente tem no Espírito do Senhor, Espírito Santo, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A altura é o pensamento em Deus. Então, muitas coisas a gente vai escutando e muitas coisas a gente vai reinterpretando aquilo que a gente ouviu nas igrejas por muito tempo e a gente vai chegando a esta realidade, esta percepção de como que era aquilo. Hosana nas alturas, bendito vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosana nas alturas é o pensamento em Deus, é a luz na consciência. E aquele que vem em nome do Senhor é a presença.
É a própria presença, é o próprio Cristo em nós. Então ficamos por aqui com este belíssimo estudo, este livro maravilhoso, um livro que nos leva à paz, à profundidade da consciência, que nos leva a querer mais, expandir mais a consciência, nos leva a ter mais vontade de expandir, mais vontade de estudar e mais vontade de aprender e mais vontade de chegar ao sentimento da presença consciência, da presença da consciência de Deus que está dentro de nós, não está fora, está em nós. Precisamos sentir isso. Para sentir isso, precisamos limpar o nosso coração. E para limpar o nosso coração, precisamos conscientizar aquilo que realmente representamos, aquilo que realmente está sendo manifestado através de nós. Um bom dia a todos e até amanhã com mais um estudo, com mais uma prática, as meditações que vocês vêm fazendo todos os dias, as reinterpretações, os trabalhos de proteção, que é muito importante, conscientizar a presença antes de colocar o pé no chão, na nossa cama, tranquilo, calmo e sereno. Que a paz de Cristo esteja com todos vós e até amanhã, sexta-feira, dia 8, estaremos aqui novamente com o início do capítulo 5. Paz do Cristo a todos e até amanhã.